o Oriente, né? As pessoas falam, o Oriente. Aí quando fala Oriente, o que vocês imaginam? O Oriente? Fala, é a pessoa oriental. Imagino uma pessoa japonesa. De traços asiáticos. E, gente, as pessoas esquecem que no Mapa Mundi, se alguém pegar o Mapa Mundi agora no Google, abre o Google. No Mapa Mundi tem Rússia, no Oriente. Tem o Oriente Médio, que Oriente Médio. Tem não só o leste asiático, que é Japão, China, Coreia e tal. Tem a Austrália, também é Oriente. E as pessoas esquecem que isso é Oriente, né? Então, colocar o Oriente como se fosse só Japão, só a identidade japonesa, né? É um apagamento dessas outras culturas. Então, é uma coisa equivocada. E dentro do movimento de lutas, movimentos asiáticos, que estão crescendo muito de uns anos pra cá, a identidade marrom entra, assim, série nessa identidade asiática. É uma luta conjunta que nos Estados Unidos, por exemplo, tá muito forte hoje em dia. É mesmo? Aqui a gente não escuta sobre isso. Minha família, por exemplo, nunca falou, nunca tratou desses termos. E com certeza eles devem ter vivido momentos, assim, de discriminação, de ódio. E, pois é. Minha família, a sua também deve sofrer muita xenofobia. Então, isso é outra questão. Porque, por exemplo, eu sou brasileira. O que eu vivo não tem nem como eu chamar de xenofobia. Porque não tem como chamar de xenofobia o que eu vivo sendo uma pessoa daqui, entendeu? Que eu não nasci lá e não passei o que eles passaram lá. Mas exatamente. Eu pego a dor do meu pai, né? Por exemplo, quando eu falo que minha família sofre xenofobia, é a parte da família do meu pai que realmente viveu lá. E veio pra cá. E passou pela guerra civil que tinha lá. Então, sempre o homem-bomba, o terrorista. Quando a gente brinca entre si, tá tudo certo. Porque é a gente que tá falando, é a nossa família. Mas quem não é árabe, quem tá de fora e é uma expressão super xenofóbica, né? Total. Você tá na e que sala não de tem aula, o mínimo de intimidade, não né? tem o mínimo. Porque é muito diferente, né? Às vezes, fazendo um paralelo muito idiota, às vezes o pessoal vem, a gente faz o fritada, e aí entre os humoristas a gente se zoa. E aí a pessoa vem no Instagram e pega aquela piada X. Interna. Não tô nem falando do negócio da buceta seca, eu não ligo. Porque tem uma piada que o Gil Lopes fez comigo, que é não sei o que da buceta seca. Isso aí já virou meme, já, nem ligo. Mas eu tô falando, às vezes a pessoa pega o negócio, ela fala... E ela vem, escreve, e aí quando você responde, ela fala... Mas você lá no programa... Sim, ô animal, mas eu tô cercada de amigos meus. A gente tá se zoando entre amigos. É outra parada, né? Pois é. Deles eu aceito, de você não, e Exato. ponto, acabou. Não, e eu hoje em dia, tipo, até entre os meus amigos eu sou bem... eu consigo dialogar muito bem com eles, sabe? Porque é exatamente sobre isso, assim. Se alguém de fora do meu grupo de amigos vê, por exemplo, alguém me chamando de japa, se eu aceito um amigo me chamando de japa e alguém de fora vê... acha que pode chamar de japa, acha que tá tudo bem. E vira apelido. E eu não quero que isso vire um apelido. Primeiro porque, assim, me chamar de japa é ignorar meu nome. E tem muita gente que chega, japa. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho nome. Não que seja ruim ser japa. Longe disso. Exato, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E não tá tudo bem. Porque isso não é o que te limita. Né? Exato. Seria como se você fosse... reduzida. Uma outra japonesa qualquer. Exato, né? E eu tenho exatamente esse termo, é um termo que ignora completamente a minha individualidade, ignora que eu tenho características específicas minhas e me coloca numa caixinha, que é a caixinha de todos os estereótipos que o japa tem, né? Então, a pessoa quietinha, que ri tampando a mãozinha, que não sei o quê, sabe? Tipo, todos os estereótipos que são depreciativos. Inclusive hipersexualização. Inclusive hipersexualização, que é uma parada ferrada, né? Que eu vivi durante a minha adolescência inteira, mas antes de eu descobrir que eu era não branca, eu achava que era uma coisa que acontecia comigo. Depois de mais velha que eu entendi que aquela hipersexualização acontecia comigo porque era uma questão racial. Sim. Entendeu? E o nome disso, gente, assim, em claras palavras, é racismo, né? É tipo, palavras direta e reta. É racismo, é uma discriminação racial. É uma discriminação a partir de um ponto de vista racial. Então, eu vivi isso muitas vezes. Eu descobri depois de muito tempo que isso tem a ver também com o universo da pornografia. Tem muitos caras que consomem pornografia. E aí, chega lá no site de pornografia, no ano de 2019... para trazer dados aqui, a palavra mais procurada em site pornográfico, das 5 palavras mais procuradas, era japonesa. Depois tinha... Você acha que tem a ver com... Desculpa, eu não tô rindo do assunto, não. Talvez tenha me parecido rindo. É porque a hora que ela falou pra trazer dados, eu só olhei pro Geli. Dados. É por causa do meme do Monark?
Da Que Gabi rolou Prioli. um papo aqui. Dados. Olha que você falou pra trazer dados, eu olhei pro Geri. Onde estão os dados? Então, Monark, cadê Pra os dados? explicar que eu não tô rindo do Inspirada- assunto, pelo amor de Deus. Inspirada em Gabi Prioli, Isso, inclusive. pra trazer beijo. dados. Pra trazer Esses são os dados. dados. Cadê, Ana Ricardo? Trouxe sua dados pesquisa? aqui pra vocês, olha só, gente. Mas enfim, trazendo dados aqui pra mesa. Cadê os dados? eu acredito que tem muito a ver isso que eu vivi, né? Porque das 5 palavras mais pesquisadas, a primeira era japonesa. E dentro dessas 5 palavras tinha hentai, que pra Isso quem que eu não ia sabe... falar. É. Você não acha que tem a ver com total, né? Hentai. Total, essa... Animes pornô. Anime pornô, exatamente. Pra quem não sabe, hentai tem a ver... é uma coisa pornográfica relacionada a anime, essa cultura, enfim, geek japonesa, enfim. E aí tinha japonesa, tinha hentai, e agora eu esqueci o outro termo que tinha, mas, tipo assim, de 5, 3 mais pesquisados tinham relação com cultura asiática e mulheres asiáticas, sabe? E isso constrói um imaginário na cabeça dos caras que é tipo assim, eu, por ser mulher, já sofro com machismo. Plus, além do machismo, eu tenho que sofrer com a questão racial, que é ser objetificada enquanto grupo étnico, entendeu? Ser raciada enquanto japonesa, saca? E como se não bastasse isso, agora com a Covid, Exatamente. né? Vocês também sofrem xenofobia por conta que falam, Uma você que trouxe o discriminação. vírus, uma discriminação. Uma discriminação racial por conta disso. Eu passei uma situação assim, gente. Eu tava numa festa de pré-carnaval. Pré-carnaval, pra quem não sabe, trazendo dados. No pré-carnaval, ainda não tinha confirmado nenhum caso de Covid aqui no Brasil. Verdade, a gente escutou um burburinho, mas a gente não tinha certeza. Não tinha ainda- dados. Não tinha dados confirmados de casos de Covid aqui no Brasil. E aí, nesse pré-carnaval, eu tava numa festa curtindo, querendo curtir, né? Pré-carnaval, gente, pelo amor de Deus. De boa A aqui gente no era banheiro. feliz. Exato, a gente era feliz, não sabia. E eu de boa aqui na fila do banheiro, um cara me para. Um cara parou assim na fila do banheiro e começou a mexer com as meninas. Aí ele virou pras meninas, ai, só tem Miss aqui, hein, olha só. Aí apontou pra mim e falou, ah lá, Miss Filipinas. É claro Já que eu vim começou da mal. Filipinas, né, querida? É claro, eu nunca poderia ser brasileira. Miss Filipinas, obrigada. Aí eu nem respondi nada, só fiquei olhando pra cara dele, cara de cu, esperando ele sair. Não saiu, não contente com isso, virou pra mim e falou assim, ai, miga, sai com esse coronavírus daqui. Tipo, querida, eu que trouxe o coronavírus para o Brasil. Você respondeu alguma Fui eu coisa? sou uma grande vilã. Globo me contrata como vilã. Aí, na hora, eu só falei assim, cara, você tá sendo racista. Ele riu na minha cara, falou, ai, para! E saiu. Foi isso. Que merda. Cara, eu me senti um lixo ali. Que é tipo, você, enquanto pessoa, ser reduzida a um vírus. Isso é parte de uma lógica de desumanização. Que é o que todas as pessoas não brancas vivem. É sobre esses processos de desumanização. E isso é um processo histórico. Tipo, isso aconteceu em diversos momentos em relação a pessoas não brancas, sabe? Seja pessoas negras quando foram escravizadas e trazidas para o Brasil num contexto, assim, de serem vistas como objeto, né? Um objeto de compra, venda e serviço, né? E eram muito atreladas a doenças, né? Exato. Por conta do transporte de navio, por Sim. exemplo, né? E pessoas asiáticas também, a mesma coisa. Sofreram muito com essa objetificação, com essa relação do asiático. Tem recortes, assim, antigos de pessoas asiáticas, charges de pessoas asiáticas como se fossem animais, como se fossem pessoas esquisitas, como se fosse exótica, né? Que é, inclusive, uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida. Tipo, Nossa, você é ai, que beleza exótica! exótica. Gente, por que exótica? Por que eu sou exótica? Por que eu sou só bonita? Quer me elogiar? Quer falar que eu sou bonita? Fala que eu sou bonita, ponto. Por que tem que falar que eu sou exótica? O que tem de exótico? Exótica é essa coisa, né? Esse conceito, esse preconceito, essa discriminação. Só pra dar um recado, tem gente que pode ouvir, espero que vocês do chat estejam se comportando, porque às vezes você ouve e não dói em você isso que ela tá falando, mas dói nela, pela vivência dela. Então não relativizem o depoimento da Ana aqui, muito obrigada. Prossiga. Maravilhoso. Mas é isso, né? A gente vai vivenciando várias coisas e eu só fui entender que essa minha vivência de dor e de questões era uma coisa válida de eu me posicionar.
Principalmente porque essa lógica que faz com que a gente seja desumanizado enquanto pessoas asiáticas, ela serve principalmente a uma hegemonia branca. A manutenção desse poder, dessa hegemonia branca que a gente vê hoje em dia. Você estuda isso? Sim, eu leio bastante pra caramba, sobre né? isso. Sim. Bem engajada na... É porque a partir do momento que eu virei a primeira protagonista asiática da Globo, falei, caramba, que responsabilidade, né? A carga aumenta muito, Preciso ler sobre isso. E eu já lia, né, antes disso. Quando a gente tinha o Coletivo Feminista na minha faculdade, que a gente fundou o Coletivo Feminista, eu comecei a ler sobre essas questões. Inclusive, foi aí que eu descobri que eu não era branca. Porque no Coletivo Feminista tinham reuniões sobre questões negras, de mulheres negras, e eu olhava assim as questões e eu falava, gente, o que tá acontecendo? Tô me identificando. Eu sei, isso daí é sobre mulheres negras, mas eu me identifico de alguma maneira. Mas ficou como? Quietinha. Aí eu fiquei na minha, né? Aí depois que eu fui descobrir que existia um recorte de feminismo que era sobre pessoas não brancas e sobre pessoas asiáticas. E aí que eu entendi que eu não era branca. Uhum. Pois é.